tentar convencer o outro de que você viu alguma coisa espetacular, né? Que é uma tarefa complicada, não é simplesmente fazer uma propaganda. Você tem que usar um argumento, né? E deixando esse lado, que é essa apresentação propriamente positiva, afirmativa da crítica, nós temos uma outra que também vem de um teórico francês que chama Roland Barthes. Na verdade, ele apenas alinhavou, né, todo o processo crítico que já vinha sendo feito já há bastante tempo, na ideia de pôr em crise. Ou seja, a palavra crise, ela está dentro da palavra crítica, né? Quer dizer, a palavra crise significa que você vai escrever alguma coisa que vai abalar as certezas, né? Então você foi lá, assistiu um filme, adorou o filme, aí você chega em casa, abre a revista e o cara está detonando o filme que você viu. Quer dizer, esse cara está colocando a sua experiência em dúvida, né? E da mesma forma, ele vê um filme, o filme tem uma feitura, um acabamento, digamos, de boa qualidade, etc, etc, mas falta alguma coisa naquele processo. Quer dizer, aquele processo tem fragilidades, né? E são essas fragilidades que o chamado pôr em crise revela, né? Quer dizer, coloca à luz aquilo que estava um pouquinho escondido, debaixo de uma fotografia com um ótimo acabamento, debaixo de uma direção de arte super bem elaborada, etc, etc. A gente acaba que você, no olho que vai se treinando muito, de ver muito filme e de estudar, né, você acaba vendo esses defeitos ou essas fragilidades, melhor do que defeitos, na realização. Ou seja, a tarefa é um pouco dos dois modos, alguma coisa da ordem do, como é que chama? Defesa do consumidor, né? Que você vai contar para as pessoas e falar assim, olha, toma cuidado porque isso é enganação, né? Tem um elemento aí na função da crítica que é muito desagradável, né? O cara fazer isso, assim, porque ele conta pra gente que a gente está sendo trapaceado, né? Então, ou seja, tem essas duas tarefas, né, que o crítico, sobretudo o crítico que escreve em veículos grandes, ele tem que um pouco assumir. Quer dizer, ele não pode fazer o papel apenas de fazer a última ponta da publicidade, né? Se ele for fazer só a última ponta da publicidade, ele deixa de ser exatamente um crítico e ele vai virar um cara ali que é meio que, né, um reprodutor de valores que já vêm prontos, né? Isso acontece muito, assim, a gente vê muito isso. Fulano viajou a Los Angeles a convite da produtora do filme. Ou seja, ele não vai falar mal, ele não vai detonar o filme, ou ele não vai escrever sobre o filme, né? Tem muito isso, assim, a imprensa é movida muito desse tipo de... são acordos, né? Você topa uma viagem porque vai ter uma exclusiva com o Tim Burton no lançamento do Alice no País das Maravilhas, só que você chega lá, é uma exclusiva compartilhada com toda a imprensa do mundo, né? Você tem 15 minutos de exclusividade com o Tim Burton e ele tem um discurso prontinho, sabe essas coisas que aparecem na TV, assim, do tipo, tem ali no bastidor de um programa da MTV ou de um outro canal, enfim, que tem um pouco esse bastidor de conversa com a estrela ou com o diretor do filme, e aí você muda de canal, você lê o texto depois na revista, ou você vai no site da internet e é basicamente o mesmo texto. Quer dizer, essa é uma coisa meio pronta, na verdade, assim, não é uma apresentação do cara tem tempo de colocar em xeque, não tem nada a ver com o jornalismo, propriamente, não é uma entrevista. Você faz uma pergunta pronta e ele te dá uma resposta pronta, né? Então eu estou deslocando todas essas coisas que aparecem na imprensa chamadas de crítica do objeto da crítica. Quer dizer, a crítica, de fato, é um trabalho em que você, primeiro, que exige uma pesquisa, né? Que exige uma espécie de saber acumulado, e daí esses elementos servem um tanto para justificar aquela pergunta que eu coloquei no início: por que esse cara se coloca nessa posição, né? Por que esse cara, por que alguém declara que esse cara é crítico? Por que esse cara tem
clareza aí que permite que ele ocupe essa função, né? E por fim, nós temos também, nessa questão da crítica, uma pergunta que muitas pessoas fazem, e muitas pessoas me fazem, eu já vou adiantando, alguém vai acabar fazendo, que é o seguinte: como que você pode fazer uma avaliação a partir da sua subjetividade, ou seja, acusar sempre o crítico de ser o cara que defende o gosto dele. A questão do gosto, no caso da avaliação de uma obra, né? E aí eu conto da seguinte maneira: não é o meu gosto, ou seja, é o meu gosto compartilhado com o gosto de muitos outros textos lidos, né? Muitas outras experiências tidas de uma certa tradição. Então, por exemplo, você vai ver um filme de ação, você avalia o filme dentro daquele quadro, né, de recursos de narrativa. Ou você vai ler o filme dentro da perspectiva de uma obra de um diretor, por exemplo, né? Falar assim: olha, esse filme do Scorsese, ou nesta versão do Batman, em comparação com os filmes anteriores do Batman. Ou seja, você nunca é você sozinho, eu sou Adão, acabei de nascer, estou vendo um filme e vou julgar um juízo sobre essa obra. Não funciona dessa maneira, definitivamente. Ou seja, para escrever você tem que dialogar com toda um repertório. Ou seja, nesse momento, as suas crenças, o seu gosto, mesmo se ele for muito forte, ele tende a ficar posto em crise. De novo, quer dizer, essas certezas, elas ficam abaladas, né? E aí você vai encontrar algum foco ali para poder ter, enfim, um ponto de vista, colocar um ponto de vista na sua argumentação. E por fim, essa questão do gosto, ou seja, uma brincadeira que todo mundo faz, que é a famosa fórmula, né, popular: gosto não se discute, né? Eu gosto de dizer que é a falta de gosto que não se discute. Porque mesmo que gosto não se discute, se todo mundo tem um, esse é o princípio que nos faz conversar a respeito deles. Quer dizer, se eu escolher, vamos dar o exemplo da democracia. Quer dizer, se tem ali 2 candidatos hoje, 3, vamos dizer assim, Dilma, Marina e Serra, se cada um escolhe um, no momento em que essa pessoa vai contar para outra o que ela escolheu, a pergunta seguinte que ela vai ter que responder é o porquê, né? Se alguém não pergunta para a gente conta. Ou seja, é nessa interlocução com o outro que o gosto se posiciona. Quer dizer, se eu gosto do filme do fulano e o outro não gosta, primeiro que eu vou tentar convencê-lo, né? E o outro vai tentar me convencer de que o filme é ruim. Ou seja, gosto é aquilo que se discute sim, né? Se eu não tenho um, é que eu vou ficar calado e acatar o do outro, né? Então, às vezes essas fórmulas populares, elas são um pouco enganosas, porque ficou ali consolidada a ideia do gosto, o que não significa que eu tenha que concordar com o gosto do crítico. Essa é outra questão, porque o fato do cara estar lá no jornal, enfim, de repercussão, ou num espaço de visibilidade pública, não significa que ele tenha toda a razão do mundo, que ele seja uma espécie de padre, né? Ou o cara que detém a verdade, ou o professor, e que eu tenha que concordar com ele. É muito saudável que eu vá, que eu veja, que eu leia e que eu também discorde, né? E que aí eu fortaleço a minha impressão da obra, né? Essa questão propriamente da crítica, ela funciona dessa maneira. Por isso que é interessante quando a gente lê mais de um, porque a gente vira menos seguidor de uma opinião e vira uma espécie de um público que se alimenta de várias opiniões, né? O tempo todo que eu estou falando, eu estou também descrevendo essa experiência que eu tive aí desde há 30 anos, onde eu comecei a escrever. Então eu tenho até vergonha, às vezes eu tenho esse texto em casa, mas eu tenho vergonha de pegá-lo para ler, porque deve ser muito ingênuo do ponto de vista da argumentação. E no processo até hoje, quer dizer, nesses últimos 30 anos, eu não fiz só isso, eu fiz um monte de outras coisas no jornalismo, mas hoje eu estou mais associado com essa questão da crítica e eu não trabalho só com a escrita em jornal, eu gosto sobretudo, desse esquema de falar, porque tem uma interação mais firme.
eu vejo que o processo como se chama o termo que se designou hoje para dar o nome para essa questão, é formação continuada.